Dragon Ball não nasceu como um plano genial, mas de um autor cansado que só queria descansar. No dia 1º de março de 2024, Akira Toriyama nos deixou. A notícia só viria a público no dia 7, e a partir dali, o mundo mergulhou em luto. Líderes de países diferentes prestaram condolências, mangakás lendários escreveram tributos, animadores e artistas abriram coração e milhões de fãs, gente que cresceu imitando poses, gritando golpes e sonhando acordado, agradeceram em coro por uma infância inteira iluminada por uma obra que parecia inesgotável. Mas este não é um vídeo sobre a morte de Toriyama, é um vídeo para celebrar sua vida, para entender como um sujeito tímido que dizia só querer rabiscar para viver, ergueu uma das maiores catedrais da cultura pop. Akira Toriyama nasceu em 5 de abril de 1955 em Nagoya, no Japão. O acaso já brincava no seu nome, Montanha do Pássaro Brilhante. Anos depois, ele batizaria seu estúdio de Bird, adotaria um pássaro como avatar e faria do humor leve a sua assinatura. A infância, como a de tanta gente de sua geração, foi moldada pela magia do desenho animado e do cinema. Disney, especialmente 101 Dálmatas, plantou nele a vontade de desenhar. Osamu Tezuka, com Astro Boy, mostrou que quadrinhos podiam ser uma linguagem total. E a TV japonesa, com Kamen Rider, Ultraman, Super Sentai e Godzilla, ensinou que a imaginação podia vestir armadura, crescer de tamanho e salvar o mundo toda semana. Os pais sonhavam com um médico, empresário, carreira séria. O filho, porém, olhava para o papel em branco e via um lugar onde tudo valia. Nos anos 70, antes de qualquer sucesso, a biografia de Toriyama já trazia a lição que ele repetiria nos seus heróis: cair, levantar, tentar de novo. Ele tentou entrar em um concurso de mangás, perdeu prazos. Mandou histórias, foi reprovado. Em 77 enviou ao Award e não ganhou nada. Em 78 arriscou Mysterious Rain Jack, uma sátira apaixonada de Star Wars, e novamente nenhum prêmio. Um artista comum teria desistido, mas aí entrou em cena a figura que mudaria sua trajetória: Kazuhiko Torishima, editor da Weekly Shonen Jump. Foi Torishima que viu talento onde os juízes só enxergavam improviso, quem telefonou pedindo mais páginas, quem insistiu quando a vontade de jogar tudo pro alto parecia maior que a fé. Em 78, Toriyama conseguiu sua primeira publicação na Jump World Island. O público não vibrou. Mesmo assim, ele seguiu. Mais on-shot, mais tentativas, mais refino. As piadas ficaram mais afiadas, o ritmo mais malandro e a linguagem visual mais comunicativa. Onomatopeias brincando com o quadro, expressões exageradas, time de comédia. Em 1980, o acerto veio com força. Dr. Slump, a história do inventor Senbei e da Roboarella, explodiu. Vendas estratosféricas, prêmios importantes, adaptação para anime pela Toei em 81 e um tipo de fama que poucos autores enfrentaram tão cedo. Antes de Goku existir, Toriyama já era um fenômeno. Foi também um período de virada pessoal. Em 1982, ele se casou com a mangaka Nashimi Kami. O casamento simples e íntimo foi invadido por paparazzi. E esse episódio ajudou a explicar o Toriyama que conheceríamos para sempre. Avesso a holofotes, alérgico a câmeras, apegado à descrição. Daí em diante, quase tudo que faria seria de casa, cercado dos seus modelos, miniaturas, brinquedos e silêncio. Mesmo com o Dr. Slump no auge, a rotina semanal morria. A Shueisha queria o próximo grande hit. Toriyama gostaria de uma pausa. Ganhou em vez disso um ultimato: crie outra obra, descanse depois. Ele buscou refúgio em duas paixões antigas: o cinema de Kung Fu, Bruce Lee, Jack Chan, tantas matinês que o formaram, e o clássico chinês Jornada ao Oeste. Dali saiu a faísca. Em 84 ele começou Dragon Ball, um garoto com cauda de macaco, uma cientista geniosa, 7 esferas mágicas e aventuras pelo mundo. O início foi morno, a crítica apostava contra, o editor sugeriu mais lutas, Toriyama topou, e nesse ajuste ele descobriu o motor do fenômeno. Os torneios nasceram, como o Tenkaichi Budokai, os rivais ganharam carisma, o humor permaneceu. Mas agora vinha amarrada uma progressão de desafios que deixava o leitor na beira da cadeira. E tudo isso sem um plano mestre. Toriyama trabalhava como um jazzista, improvisava.
Desenhava a poucas horas do prazo, resolvia problemas narrativos com soluções visuais, reescrevia em cima da prancheta. O Super Saiyajin, por exemplo, foi uma ideia prática. Cabelo claro para economizar tinta e tempo de pintura. Isso deu em mito. Freeza nasceu do cansaço de desenhar brutamontes, um vilão limpo, linhas simples, presença absoluta. Deu em ícone. Nada soava calculado, tudo parecia inevitável. Para entender o tamanho dessa virada é preciso ver o cenário. A Shonen Jump comandava os anos 80 e 90. Havia gigantes por todos os lados e a disputa por espaço era feroz. Mesmo assim, Dragon Ball virou o carro-chefe da revista. O anime ampliou o raio, primeiro Dragon Ball, depois Dragon Ball Z. No ocidente, Z vestiu a aura de epopeia super-heróica e conquistou adolescentes e jovens adultos. Na América Latina, na Europa, no Oriente Médio, virou assunto de recreio, de fim de tarde, de família inteira na sala. O mangá continuava a ser o cânone original, mas a TV transformou o que era sucesso em fenômeno. Toriyama, já milionário com Dr. Slump, agora comandava o império cultural. Além de Dragon Ball, mergulhou no mundo dos games. Desenhou monstros e personagens de Dragon Quest, ajudou a dar rosto a Chrono Tiger, participou de Blue Dragon. Sua linha era inconfundível. Olhos vivos, silhuetas redondas, mecânicas com personalidade e atravessava mídias como se tivesse nascido para isso. Ao mesmo tempo, continuava um artesão. Soluções visuais econômicas, clareza em cena de ação, gag bem cronometrada, quadros que respiram antes do impacto. A preguiça, que ele mesmo assumia como um traço de humor, virava método de elegância. Menos traços, mais leitura. Menos enfeite, mais história. Em 1995, exausto, Toriyama encerrou o mangá. 11 anos, 42 volumes, mais de 500 capítulos. Foi o fim de uma maratona semanal que cobrava caro de qualquer autor. A aposentadoria significou, na prática, trocar o ritmo infernal por trabalhos pontuais. Capas, designs, consultorias, colaborações em jogos e aqui e ali, ideias que mantinham a chama acesa. Ele se recolheu de vez ao seu refúgio no interior, viveu perto da família, acompanhou os filhos crescerem, cultivou hobbies, desenhou quando queria e ainda assim, Dragon Ball não parou. A marca seguiu em filmes, séries, mangás derivados e projetos especiais. Quando o cinema tentou transformar Dragon Ball em live action sem sequer consultá-lo, o resultado foi desastroso. Aquilo acendeu nele um senso de proteção. A partir de Battle of Gods, ele voltou a se envolver mais. Revisitou roteiros, entregou ideias, ditou design de personagem. Em Resurrection F, assinou seu primeiro script completo para o cinema. Em Broly e Super Hero, seu DNA gráfico e narrativo continuou conduzindo o tom. E quando uma nova série animada precisou de rumo, ele entregou personagens, veículos, criaturas e arcos base. Era um Toriyama menos onipresente do que na década de 80, mas ainda o farol. Há também o Toriyama marido, pai, amigo de editores e animadores. O Toriyama grato a Torishima, a quem ele creditava o empurrão definitivo e a disciplina para virar o autor que virou. O Toriyama que preferia entrevistas por e-mail, que fugia de estúdios e eventos, que trabalhava de casa com a mesma teimosia silenciosa com que Goku treinava no chão do quintal. Toriyama que amava modelos de carros, miniaturas, coisas de montar e talvez por isso desenhasse naves, cápsulas e robôs como quem monta um brinquedo que faz sentido por dentro. Olhar para Dragon Ball hoje é perceber um laboratório narrativo em movimento. Começa como comédia de estrada e vai se afinando rumo a aventuras de artes marciais. Enquanto o torneio como palco teatral perfeito para personagens se apresentarem. Empurra o mundo para fora quando as ameaças exigem escala cósmica. Alterna respiro e clímax com pontaria rara. Há algo de artesanal no jeito como a história cresce. Você sente o autor testando, se divertindo, ajustando os tornos, respondendo aos leitores, ouvindo o editor, inventando no caminho. A cada arco uma pergunta simples e organiza o enredo. Como surpreender de novo? Às vezes a resposta é uma técnica, às vezes é um vilão, às vezes é simplesmente fazer do protagonista um pai, um mestre, alguém que precisa aprender a perder para merecer vencer. Também
É impossível ignorar o impacto econômico e social. Dragon Ball foi produto, franquia, ecossistema, brinquedos, cards, videogames, roupas, eventos. Deu rosto a uma geração de dubladores, criou um dialeto universal de referências. Quantas amizades começaram com um "você viu o episódio de ontem?" Quantas crianças treinaram no quintal só para sentir que podiam elevar o ki? Quantos artistas descobriram no traço limpo de Toriyama que desenhar é primeiro deixar a ideia respirar? É curioso, o mito cresceu, mas não engoliu o homem. Toriyama nunca se comportou como entidade. Preferiu a normalidade, a mesa, o papel, o silêncio. Ele não foi um herói como Goku, não salvou o planeta de um tirano alienígena, não trocou socos com deuses, mas carregou a mesma ética do seu protagonista: insistir, levantar, inventar um jeito. Onde um outro ator teria dito "chega", ele disse "e se?". E esse "e se?" saiu do mangá e atravessou idiomas, continentes e décadas. Quando a notícia da sua partida veio, muita gente percebeu que o agradecimento que devia a Toriyama era maior do que lembrava. Para alguns, foi a primeira porta para o Japão. Para outros, a primeira aula de ritmo, composição, humor visual. Para tantos, a desculpa para se aproximar de amigos, a senha para pertencer a uma tribo. O legado não é só editorial ou financeiro, é afetivo. É o tipo de influência que decide vocações, que muda rotas de vida, que ensina uma geração inteira que trabalho duro e imaginação não são opostos. E ainda há uma última lição, talvez a mais bonita. Dragon Ball não nasceu da inspiração pura de um gênio iluminado planejando uma obra-prima. Nasceu de prazos apertados, de um autor cansado, de improviso, de pedidos de editor, de soluções preguiçosas que viraram símbolos. Nasceu do trabalho comum feito com alegria. E foi justamente aí que ele encontrou sua grandeza. Porque às vezes a arte que fica não é aquela que se acredita perfeita, mas a que insiste em conversar com as pessoas semana após semana até virar parte de quem elas são. Akira Toriyama era um homem quieto que construiu barulho no mundo inteiro. Um desenhista que transformou a economia de linha em força expressiva. Um contador de piadas que escreveu alguns dos clímax mais emocionantes do entretenimento popular. Um pai que escolheu estar em casa para ver seus filhos crescerem. Um profissional que, quando precisou, voltou à linha de frente para proteger a própria criação. Um artista que nos ensinou que a simplicidade é uma forma de inteligência e que um bom desenho, como um bom golpe, só funciona quando atinge direto o coração. Se você olhar para trás e lembrar de uma tarde de sol, de um grito desafinado de Kamehameha no quintal, de uma amizade que começou discutindo quem venceria um certo vilão, vai entender porque tanta gente sentiu que perdeu um amigo no começo de março de 2024. Mas amigos assim não vão embora. Eles ficam nos traços, nas vozes, nas trilhas, nas cenas que revisitamos para nos lembrar quem fomos. E, sobretudo, ficam na coragem de começar de novo, de pegar uma página em branco e perguntar: e se? Obrigado, Toriyama Sensei. Obrigado por nos mostrar que até a improvisação pode se tornar eterna. Obrigado por transformar um punhado de linhas em mundos inteiros. Obrigado por ter mudado nossas vidas e que esta história, a sua história, continue inspirando quem desenha, quem escreve, quem edita, quem sonha e quem simplesmente precisa ouvir.